Direitos Humanos e Diversidade Religiosa. Aula 4. Meu nome é Elianildo Nascimento e eu desejo a todos e todas um grande abraço, felicitações por mais uma vez estarmos aqui, por estarem acompanhando esse pequeno curso de cerca de 10 aulas que estamos abordando vários aspectos acerca dos direitos humanos e a diversidade religiosa em todo o seu conjunto, em especial a temática da construção da ideia de liberdade religiosa ao longo do tempo e sua concretude aqui no nosso país, no Brasil. Pois bem, nessa quarta aula nós teremos 4 itens principais que iremos discutir ao longo da apresentação. O primeiro será rememorarmos um pouco a tema da separação Estado-Igreja e como isso se processou. No segundo ponto, nós iremos discutir a evolução desse processo da liberdade religiosa e da separação Estado-Igreja nas nossas constituições, nas nossas cartas magnas. Num terceiro ponto, nós vamos discutir o que seria, em linhas gerais, a laicidade, ou conceitos, ou visões a partir da perspectiva laica do que vem a ser a laicidade. E encerramos, tradicionalmente, com a menção ou menções especiais aos diversos documentos internacionais relativos à temática de direitos humanos, né? Isso já englobando uma era mais contemporânea que vai vir após 1890. Nós paramos em 1890 com o advento do decreto 119A e nós vamos pegar 1890 e a República até os dias atuais. Pois bem, feita essa breve introdução, nos prolegômenos dessa aula, vamos passar ao primeiro item, ao item 1, que é a temática da separação Estado e Igreja, onde nós vamos basicamente reprisar algumas dos pontos que elencamos nas aulas 2 e nas aulas 2 e 3, já até postadas, né? Nós vimos que ao longo dos séculos, dos milênios, inclusive, não é nem dos séculos, é dos milênios, houve uma intrínseca relação entre o poder, vamos chamar os poderes, a religião, a religiosidade, as expressões do sagrado com o poder temporal, né? Então, ao longo dos milênios, esse processo foi se entrelaçando de maneira bastante diversa, né? Isso muito comum, e foi comum e foi propiciado em todas as esferas da existência humana, né? Dos grupos humanos, em todos os continentes, né? E, como disse, uma diversidade bastante, como nós discutimos, bastante interessante. Essa diversidade adveio ou se manifestou não só pela imensa quantidade de perspectivas religiosas, de religiões, tradições, grupos que se manifestaram ao longo do tempo, que foram sendo reveladas, que foram sendo codificadas, ou mesmo que continuaram como até hoje, com uma transferência de conhecimentos através da oralidade, que são as tradições espirituais, e esses conceitos e essas visões foram se agregando às construções do poder temporal, né, como nós mencionamos, que são os estados primeiros, o início das estruturas estatais, de governo, os impérios, os faraós, etc. Ao longo
dos milênios de nossa história, né? De uma maneira que muitas vezes a religião ou a religião qualquer que seja, qualquer que fosse ela, de alguma maneira ela estava tão próxima que ela também governava ou influenciava e às vezes controlava o poder temporal, e que a este poder em muitas ocasiões e situações foi expresso e foi colocado como sendo uma dádiva de Deus ou dos deuses ou das deusas, né? E que trazia uma justificação muito forte para a imposição de suas normas, que tinham também como base os preceitos dessas religiões e tradições. Então, isso é um processo que nós vivenciamos durante todo ano. E aí, de certa maneira, esses processos ainda são presentes no dia de hoje. Nós temos sim, isso nós vamos conversar à frente, em outras aulas à frente, mas é importante que a gente lembre que isso não desapareceu por completo. Houve uma grande evolução, né, e nós estudamos isso, falamos brevemente, relembramos a todos vocês muitos dos momentos históricos, dos marcos temporais ou documentais que propiciaram essa evolução dos processos, mas infelizmente ainda existe hoje a reprodução de formas e de maneiras de uma junção entre o poder religioso e o poder governamental ou temporal, assim como era no passado. Por exemplo, em estados teocráticos, né? Estados que têm uma perspectiva baseada em que uma determinada expressão religiosa ou uma religião, ela é quem comanda, ela é quem determina, quem direciona, quem orienta e define todas as relações da sociedade, desde as relações civis às relações e até as penalidades, né, que são aplicadas. Então, esse é um contexto que nós também podemos conversar sobre isso, os estados teocráticos à frente. Não está muito na pauta, não, mas a gente está lembrando aqui que diria, de certa forma seria uma definição moderna dos processos que no passado foram tão presentes em toda a história humana, em todos os continentes, em praticamente quase todos os povos, né, que existiram. Pois bem, então, feito essa muito breve contextualização, nós paramos na aula anterior, nós paramos num processo analisando o Brasil, no momento em que nasce a separação do Estado, da Igreja do Estado. Então, essa separação acontece pouco mais de um ano antes do advento de nossa primeira Constituição Republicana, com a edição do Decreto 119-A. Então, esse decreto, por até um dos marechais que foram presidentes, mas foi o Deodoro da Fonseca, que foi quem assinou, mas historicamente menciona-se que houve a sua Constituição foi por parte da Águia de Aia, né? o Rui Barbosa. Pois bem, nesse decreto ele criou essa separação. Eu achei por bem trazer aqui o texto, citar 3 artigos. É um decreto curto, ele tem 7 ou 8 artigos, se não me engano, não me falha a memória, mas eu optei por transcrever aqui, e vocês me perdoem, eu tenho uma dificuldade visual grande, um problema, chama-se... e aí eu coloquei aqui para que a gente pudesse ler, né, para não esquecer, o que consta nesses 3 artigos do decreto 119A. E por que os leio? Porque, de certa forma, eles influenciaram, ou as ideias constantes nesses 3 primeiros artigos, elas foram reproduzidas, copiadas,
foram melhorados os textos, na verdade, foram modificados e colocados com o advento da República e as diversas constituições que vieram na sequência. Então, ele é um documento que é basilar nesse contexto, no que tange a trazer uma ideia, a consolidar uma ideia que é à frente melhorada, né, e consolidada na República, né? Então, o que é que diz o artigo 1º desse decreto 119A? O artigo 1º ele diz assim, ele tem um linguajar de um português do século XIX, né, que é bem interessante, é proibido com PH, etc. Pois bem, é proibido a autoridade federal, assim como a dos estados federados, expedir leis, regulamentos ou atos administrativos estabelecendo alguma religião ou vedando-a, e criar diferenças entre habitantes do país ou nos serviços sustentados à custa do orçamento por motivo de crenças ou opiniões filosóficas ou religiosas. Então, esse primeiro artigo já dá a tônica, né, que é a ideia principal da separação Estado e Igreja. Então, o Estado não poderia criar ou vir com o advento de leis com base religiosa, nem muito menos para obstaculizar as outras religiões ou as crenças, por qualquer que seja a pertença, seja de crença ou seja no caso filosófica que ele menciona, que na época não havia a definição do que a gente, como foi à frente especificada, denominada de convicções. O artigo 2º desse mesmo decreto 119A, ele diz o seguinte: a todas as confissões religiosas pertence por igual a faculdade de exercerem o seu culto, regerem-se segundo a sua fé, e não serem contrariados nos atos particulares ou públicos que interessem o exercício desse decreto. Ou seja, na verdade, ele dá a garantia, ele já traz a garantia do funcionamento, digamos assim, e do livre exercício do culto nesse artigo. O terceiro artigo é mais num outro contexto, mas ele coloca o seguinte: o terceiro e último artigo que eu vou citar, né, desse decreto, ele fala o seguinte, que a liberdade aqui instituída não abrange não só os indivíduos nos atos individuais, senão também as igrejas, associações, etc. Então, ele traz para o âmbito nesse artigo ele abarca, né, não só o exercício individual da fé, o direito individual subjetivo de ter ou não ter, no caso ali ele não mencionava, né, o não ter crença, mas de ter uma crença, mas ele também o direito é expresso também ao grupo na forma de sua manifestação. Como eu disse, essas ideias principais atinentes à separação Estado e Igreja constante nesse decreto 119A, elas, né, vão influenciar e são absorvidas, né, num novo período que enseja e que inicia-se no Brasil com a República. E aí vamos entrar nas constituições republicanas. Vamos mencionar aqui. Nós falamos na aula anterior que houve uma primeira constituição, essa ainda do Império, e lá em 1824, né, 2 anos depois da independência, mas ela era foi uma constituição confessional, ou seja, ela
determinava que existia uma religião oficial no Brasil, que era a religião católica apostólica romana. Então, essa foi a nossa primeira Constituição. Mas republicana, a nossa segunda Constituição, ela é republicana. Já com o advento da República, que é em 1889, e em 91, quando ela é publicada, ela é exarada, então existe já na temática a temática da liberdade religiosa e da separação Estado e Igreja, ela é esculpida nessa segunda Constituição brasileira, a primeira republicana, no seu artigo 72 e parágrafos 3º e a 7º, nos artigos 72, parágrafos 3º a 7º. Eu também tomei a liberdade de trazer aqui, até ler para todos vocês, até para a gente ir acompanhando essa evolução do processo, para aquilo que eu mencionei da ideia inicial do decreto 119A, como ela foi sendo modificada, mas ela foi permanecendo nas normas principais que regiam e regem o país, a nossa república. Então, no artigo 72 da nossa primeira Constituição republicana e segunda Constituição brasileira, ele assim diz que a Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes. Lembram que quando mencionamos a Constituição Imperial, ela permitiu o exercício do culto em face da chegada dos protestantes no Brasil, de um avanço da chegada do protestante no Brasil, porém com restrições. Mas nessa nova Constituição, ela já tacitamente cita esse direito aos estrangeiros. Então, a Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes. Aí vamos para os parágrafos que têm a ver com a liberdade de crença e o que estamos falando. Parágrafo 3º. Todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e livremente o seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo bens observados as disposições do direito comum. No parágrafo 4º do artigo 72 da Constituição, o parágrafo 4º, ele vem expressar o seguinte, que a República só reconhece o casamento civil cuja celebração será gratuita. Por que isso? Por que essa menção do só reconhece o casamento civil? Porque os casamentos eram efetivados sobre a régide da igreja, né, então, antes do advento da República. Então nós até falamos para isso, a questão dos obituários, o enterro, a questão do casamento, eram atos que eram civis, mas porém sob o controle da igreja de então. Então, parágrafo 5º, que é outro parágrafo do artigo 72 da nossa primeira Constituição Republicana, que fala sobre o tema. Ele fala o seguinte, expressa o seguinte: os cemitérios terão caráter secular e serão administrados pela autoridade municipal, ficando livre a todos os cultos religiosos à prática dos respectivos ritos em relação aos seus crentes, desde que não ofendam a moral pública e as leis. Ou seja, de novo, aquela questão que eu mencionei ainda há pouco. O controle era feito então pela igreja que era detentora da religião oficial. Então, a partir dessa Constituição, ele já vai separando, né? Ele vai deixando consagrado, deixando expresso o mandamento legal dessa separação, dizendo que os cemitérios seriam, a partir de então, regidos pelo Estado. O parágrafo 6º, está quase terminando desse artigo, o parágrafo 6º do artigo 72 da primeira Constituição Federal, da nossa primeira Constituição Republicana, ele fala o seguinte:
será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos. Olha, já vai, é um outro tema que a gente vai falar na frente, sobre o ensino religioso, mas ele coloca aqui um mandamento que nas escolas públicas o ensino será leigo, ou seja, ele não será mais, não poderia ser mais confessional, em que tivesse atrelado ao ensino, a transmissão do conhecimento da ciência, da cultura, da história, etc., da matemática, das demais ciências, não poderia ser mais no âmbito dos colégios, do ensino público, não poderia haver coadunado ao ensino laico, o ensino ou a obrigatoriedade de uma confessionalidade religiosa, que era obrigação e era fruto no todos os séculos, desde o advento dos jesuítas, como nós mencionamos, até praticamente até o início mesmo, um pouco antes do início da República. O parágrafo 7º do artigo 72 dessa primeira Constituição Republicana, ele fala o seguinte, que nenhum culto ou igreja gozará de subvenção oficial, ou seja, não receberá recursos, no caso do Estado, nem terá relações de dependência ou aliança com o governo da União ou dos Estados. Novamente, aí a consolidação da separação Estado e Igreja, que o Estado não poderia subvencionar qualquer que fosse a igreja ou religião, porque se assim fizesse, ele estaria maculando o princípio da separação Estado e Igreja. Então já consolida isso. Então, esses são as principais menções normativas constantes da primeira Constituição Republicana, que é a nossa segunda Constituição brasileira. A nossa segunda Constituição Republicana e terceira brasileira, ela é de 1934, no ano de 1934. E nela constam os artigos 17, incisos 2 e 3, e ainda o artigo 113, nos seus itens 1, 4, 5, 6 e 7, que, para eu pular mesmo, de certa maneira, eles reproduzem as mesmas ideias constantes no decreto 119A e na primeira Constituição. Assim, eles, de um modo geral, ele expressa assim, no artigo 17. É vedado, isso nós estamos falando na Constituição de 1934. Ele fala que na 37 ele fala o seguinte, que é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 2, que foi o mencionado. Estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos religiosos. Inciso 3º, ter relação de aliança ou dependência com qualquer culto ou igreja, sem prejuízo da colaboração recíproca em prol do interesse público. Né? Já houve um certo enxugamento, houve uma melhoria, digamos assim, na estrutura do texto da norma da Constituição anterior, passada, a primeira Constituição Republicana de 1891 para essa de 34. O artigo 113 dessa mesma Constituição, da segunda Constituição Republicana, ele vem dizer o seguinte, que a Constituição assegurará a brasileiros e estrangeiros, ele repete aquilo que a gente mencionou, da menção aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência individual, etc., propriedade, nos termos seguintes. Aí, o item 1. Todos são iguais perante a lei, não haverá privilégios nem distinções por motivo nem de nascimento, sexo, raça, profissões, ou próprias ou dos pais, né? Classe social, riqueza, crenças religiosas ou ideias políticas. O item 4 desse artigo, desse parágrafo, ele vem falar o seguinte, que
Por motivo de convicções filosóficas, políticas ou religiosas, né, ninguém será privado de qualquer dos seus direitos. Então, salvo o caso no artigo 111, letra B, que uma menção que tem, mas justamente a consolidação, o fortalecimento dessa ideia da igualdade. O item 5, ele vem falar que é inviolável a liberdade de crença, que é o direito à liberdade religiosa e de consciência. É inviolável o direito à liberdade de crença, de consciência, de crença e garantido o livre exercício dos cultos religiosos, desde que não contravenham a ordem pública e aos bons costumes. As associações religiosas adquirem personalidade jurídica nos termos da lei civil. Então nós temos aí já um plus, né? Ele fala na questão de que que as associações religiosas galgam um direito a mais, né? E aí os outros itens que eu vou citar desse mesmo parágrafo, ele já inicia um processo que a gente vai falar de adequação, que foi um processo, vai chamar assim de adequação a uma laicidade à brasileira, né, que foi se constituindo ao longo do tempo aqui, um modelo de laicidade. Nós vamos falar isso na aula 5 ainda, mas então eu só estou lembrando aqui que esse item 6 que eu vou ler agora já é de certa forma o início desse processo de adequação. Então, no item 6 ele fala o seguinte: sempre que solicitada, será permitida assistência religiosa nas expedições militares, nos hospitais, nas penitenciárias e em outros estabelecimentos oficiais, sem ônus para os entes públicos, os cofres públicos, nem constrangimento ou coação dos assistidos, dos assistidos, tanto nas exposições, nas expedições militares. A assistência religiosa só poderá ser exercida por sacerdotes brasileiros natos. Pois bem, então ele aqui é o início do direito, de um direito que é posteriormente melhor regulado, da assistência religiosa em diversos outros espaços. O item 7, ele vai falar o seguinte, ele repete aquela questão dos cemitérios. Lembra dos cemitérios que nós falamos na primeira, ainda há pouco, na primeira Constituição republicana? Os cemitérios terão caráter secular e serão administrados por autoridade municipal, sendo livre a todos os cultos religiosos, a prática dos respectivos ritos em relação aos seus crentes. As associações religiosas podem manter cemitérios particulares sujeitos, porém, à fiscalização das autoridades competentes. É-lhes proibida a recusa de sepultura onde não houver cemitério secular. Então, existe um plus também nessa nova Constituição, a de 34, com relação à anterior. Ele define que há a possibilidade dos cemitérios particulares e define que também ninguém pode deixar de ser, de ter alguém não pode ser obstaculizado o direito de ser enterrado por algum outro motivo. Então terá sempre que ter esse espaço, né, como esse direito garantido. E aqui ele é consolidado desse jeito. Agora nós vamos passar para a nossa quarta Constituição brasileira, terceira da República, que foi a Constituição de 1937, que é a Constituição do Estado Novo. 3 anos depois, né? 34 para 37, 3 anos só funcionou aquela Constituição até a segunda da República. Então, essa terceira Constituição da República é a Constituição do Estado Novo, é conhecida como a polaca. Por que polaca? Era uma menção teria sido copiada da Constituição então polonesa da época, por ter tido um viés muito fascista na sua estruturação. Eu não vou mencionar aqui os dados, mas assim, foi uma Constituição, foi bem complicada, embora tenha trazido direitos trabalhistas, etc., mas ela cria vários obstáculos à questão de suspenso o mandato de segurança, a questão da censura prévia que é estabelecida,
os meios de comunicação na época são obrigados a publicar tudo que fosse oficial, né, a partir do que a proibição do direito de greve. Então foi uma Constituição bem complicada, né? Institui a pena de morte para crimes políticos. Então é uma Constituição que a gente devia passar por ela, né? Ela inclusive obstaculiza a existência de legislativos mirins, né, e câmaras de deputados estaduais. Então ela passou meio que batido, né? Tem algumas menções, mas não quis por conta dos fatos políticos que aí ensejaram, né? Então, passada essa Constituição de 37, que foi a do Estado Novo, aí nós vamos ter uma nova Constituição já em alguns anos depois, em 1946. É uma nova Constituição republicana. Seria a nossa quinta Constituição e a quarta republicana. Quinta Constituição Geral, quarta republicana, Constituição republicana. Nessa nessa de 46, vem ser estabelecidos o direito são reforçados e reinseridos na nova Constituição o direito à liberdade de crença e convicções e à separação Estado e Igreja nos seguintes artigos. O artigo 31, em seus incisos 2, 3 e 5, artigo 31, incisos 2, 3 e 5, letra B, e artigo 141, parágrafos 7º e 8º. Então, nessa Constituição de 1946, esses artigos vêm direcionar. E aí eu faço um adendo, né, nessa menção a essa Constituição, que é um fato que é interessante, né, muito interessante. Quem foi que estruturou os textos desses artigos e que mais brigou e que apresentou essas propostas da liberdade de culto e de crença e dessa separação de Estado e Igreja? Vocês sabem? Pois eu lhes digo. Foi um indivíduo, uma figura bastante conhecida do nosso universo literário brasileiro, o escritor Jorge Amado. O escritor Jorge Amado foi constituinte pelo Partido Comunista do Brasil. O Partido Comunista Brasileiro do Brasil, ele era comunista e ele era ateu. É interessante, ele é um ateu. Enquanto deputado constituinte, foi quem apresentou o texto das proposições relativas ao direito à liberdade de crença e de culto. Então, um ateu é quem propõe o direito à liberdade de crença e culto, e um ateu e membro do Partido Comunista é quem apresenta esse direito. E ela é consagrada, ele é aprovado, né, suas indicações são aprovadas no curso das votações. E aqui eu cito o texto desses artigos, que é o artigo 31. A União, Estados do Distrito Federal e municípios é vedado. Aí, inciso 2. Estabelecer, subvencionar cultos religiosos ou embaraçar-lhes o exercício. É uma redação já mais moderna. Inciso 3. Ter relação de aliança ou dependência com qualquer culto ou igreja, sem prejuízo da colaboração recíproca que em prol do interesse coletivo, também é algo que é reproduzido. O inciso 5º, e a sua letra B, é proibido lançar impostos sobre templos de qualquer culto, bens e serviços de partidos políticos, instituições da educação, etc. Mas aí o inciso B congrega, né, consagra a isenção de impostos para os templos de qualquer culto, não é? Já nesse contexto. E aí vem o artigo 141, que eu não preciso citar o seu caput, mas os seus parágrafos 7º e 8º. Esse sim também é apresentado pelo Jorge Amado. No parágrafo 7º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença e assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, salvo o dos que contrariem a ordem pública ou os bons costumes. As associações religiosas adquirirão personalidade jurídica na forma da lei civil. Pois ele reproduz algo que já vinha na Constituição 34 e numa melhor redação. O parágrafo 8º
desse artigo vem mencionar o seguinte: por motivo de convicção religiosa, filosófica ou política, ninguém será privado de nenhum dos seus direitos, salvo se a invocar para se eximir de obrigação, encargo ou serviço impostos pela lei aos brasileiros em geral, ou recusar os que ela estabelecer em substituição daqueles deveres a fim de atender escusa de consciência. Pois bem, uma inovação. É uma inovação, porque ele já vem trazer a questão ele traz uma questão que é a objeção de consciência, que é um tema que a gente também vai abordar lá na frente, e a questão de que você não poderia usar o discurso religioso para se excusar, para não cumprir uma obrigação determinada por lei. A não ser, e aí entra um outro aspecto, que é essa questão da adaptação à laicidade brasileira, que à frente, que a não ser que fosse, isso foi criado lá na frente, digamos, alternativas. Um exemplo, serviço militar com determinado, mas isso a gente vai falar à frente, em outra aula. Vamos passar aqui, apenas para que fique já essa menção. A sexta Constituição da República é a Constituição de 67, que eu não vou comentar aqui, porque ela foi a Constituição do golpe civil-militar. Então, em tese, mantém alguns pontos específicos. Mas vamos pular, mas chegar para a sétima Constituição brasileira, né? E a sexta da República, que é a nossa Constituição Cidadã, cujo processo de sua construção ocorre após o fim da ditadura, em 85, e vai até o ano de 88, quando ela é publicada. Essa Constituição, a de 1988, que ainda está em vigor, ela vem trazer ela vem referendar e consolidar em seu texto, em seus mandamentos, a liberdade de crença e de convicções e a separação do Estado e a laicidade, né, a separação do Estado e Igreja, em seus artigos 5º, incisos 6 e 8. Tem também o inciso 7, que tem uma menção, que é a questão do oferecimento da questão religiosa, mas especialmente o artigo 5º, incisos 6 e 8, e a separação, a laicidade no artigo 19, inciso 1º. Artigo 19, inciso 1º. Eu não menciono aqui porque essa Constituição todo mundo tem, deve ter em sua casa e já deve ter especificamente lido, mas são bem mais fácil de você encontrar, né? O artigo 5º, inciso 6 e 8, e artigo 19, inciso 1º. Mas nessa Constituição, nessa nossa Constituição Cidadã, nesse processo, como, digamos assim, um dos ápices no âmbito constitucional, ele também, nós vamos falar à frente, também da legislação infraconstitucional, que é outra coisa. A legislação que é abaixo da Constituição. Na Constituição, essa Constituição de 88, a cidadã, ela consagra esse modelo, digamos assim, de adaptação dessa nossa laicidade à brasileira. E nela, como ela se expressa? Que além desses dois artigos mencionados, o 5º, inciso 6 e 8, inciso 6, 7 e 8, e o artigo 19, inciso 1º, além desses artigos, também propiciando uma recepcionamento desse direito à liberdade de crença e culto, ele tem outros pontos que fala ou tem a ver com a questão religiosa. Por exemplo, a associação religiosa. A associação religiosa, ela está disposta a possibilidade de associação, de organização de associação religiosa, ela está disposta no texto constitucional,
também no artigo 5º, mas só que em seus incisos 17 e 21. A parte que fala sobre templos e impostos, de isenção de impostos, aquilo que veio naquela lá atrás, né, na de 46. Templos e impostos, ela está no artigo 150, inciso 6, a linha B. 150, inciso 6, a linha B da Constituição Cidadã. O casamento religioso, com seus efeitos civis, ela está mencionado no artigo 226, que era dentro daquele capítulo que fala da família. Artigo 226, parágrafo 1º e 2º. O ensino religioso, encerrando aqui essas menções da Constituição, o ensino religioso, ele veio ser previsto no artigo 210, parágrafo 1º. Mas nós vamos conversar sobre isso em outra aula para frente. Não vou me deter agora, não. Que até vocês podem perguntar, né, que é algo que pode ser discutido à frente. Se a Constituição, a separação Estado e Igreja, por que danado foi colocado de novo o ensino religioso como obrigatoriedade? Não tem na Constituição o direito ao ensino, a obrigatoriedade do ensino da matemática, da história, da filosofia, etc. Das ciências, não, mas tem ensino religioso, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso em aulas posteriores, quando for falar da legislação infraconstitucional. Então passemos então ao terceiro item de nossa aula, né? Nessa nossa quarta aula. O terceiro item é a laicidade. Nós vimos falando da separação Estado e Igreja, então vamos agora conversar sobre a laicidade. O que danado é laicidade, né? A laicidade vem do termo laicos, não é? Que é um termo que significa leigo, secular, não crente ou religioso, né? Então, quando se fala a perspectiva laica, é nesse contexto, não é religiosa, ela é secular. Secular não no sentido histórico de contagem dos séculos, é outro, o secular no sentido de um conhecimento que é justamente afastado, digamos assim, da religião. Ela significa, o que é que ela significa? Que o Estado laico, que o Estado ele não tem uma preferência religiosa, ele não tem uma religião. Lembrem-se que foi lá que a gente mencionou hoje ainda de novo, o decreto 119A que separou, acabou com o regime do padroado e separa o Estado da Igreja. Estado é uma coisa, Igreja é outra. Isso que significa essa separação lá. Quando se fala a separação do Estado da Igreja. Por quê? Porque são universos diferentes. Deveriam ter sido sempre assim. Mas isso, numa perspectiva moderna, eles são universos diferentes. O Estado, ele congrega, ele deve atuar e legislar, e criar suas leis e administrar o que é para todos, independente de cor, raça, religião, se é não interessa, orientação sexual, etc. O Estado ele tem que estar atento aos interesses e aos direitos de todos, não de uma parte. Se você traz a religião para dentro do Estado, você estará beneficiando aqueles que são membros dessa religião e todos em detrimento dos direitos de todos aqueles outros que não têm religião ou que sejam de outras religiões que não sejam aquela abarcada pelo Estado. Então, por isso que a ofensa à laicidade, ela é antidemocrática, ela não representa uma democracia, ela ataca a democracia, ela ataca o direito que é de todos. E quando nós falamos que um Estado é laico, não significa, atenção a isso, isso é uma confusão, e a gente chega nos debates, vamos nas audiências públicas, no seminário, sempre tem alguém que vem com esse tipo de entendimento que é oriundo da ignorância, não é? Então, o Estado laico é um Estado ateu. Não, jamais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um Estado laico
ele, como eu disse, ele é separado das ideias, quaisquer que sejam, das ideias de religiosas e de convicções. Elas não podem orientar o Estado. O Estado laico não é o Estado laico não é um Estado ateu, porque um Estado ateu já existiu. Um Estado ateu, e ainda existe, né? Ainda. Um Estado ateu, ele seria um Estado ateu, aquele Estado em que colocasse ou obrigasse, por exemplo, em todos os espaços públicos e tivesse na sua Constituição a seguinte designação, designação: Deus, deuses, deusas, divindades não existem. Então, se o Estado dissesse isso, ele obrigasse, colocasse, expressasse isso no texto constitucional ou nos espaços públicos, ele seria um Estado ateu. Se ele dissesse que foi isso, mas não, o que não é o caso. Então, o Estado laico é totalmente diferente. Não há essa acusação de que o Estado laico quer pregar ateísmo, o agnosticismo, o apateísmo, etc. Tem que ser repudiado e tem que ser explicado para essa pessoa, quem quer que seja, que venha a acreditar isso. Então, do mesmo jeito que o Estado não pode ser ateu, ele não pode ter, muito menos ou tão pouco, o Estado pode ser religioso. Entendeu? Então, as duas facetas da questão. O Estado laico também, se ele não é ateu, também ele não pode ser religioso. Ele não pode ter preferência religiosa. Ele não pode trazer para as suas ações, nas suas manifestações, os atos dos seus agentes públicos, não podem estar baseados em crenças religiosas. Por exemplo, isso nós vamos discutir mais à frente, podemos discutir mais na frente nos problemas, uma das aulas finais, que é o que? A escusa de prestar um atendimento a alguém, um servidor público, um agente público, qualquer que seja ele, de juiz, deputado, senador, presidente, policial, servidor público, qualquer enfermeiro, médico, se escusar de prestar um atendimento a um cidadão, qualquer que seja ele, sob a desculpa de que a sua religião, a religião dessa pessoa, desse agente, não permite, isso não é aceitável. A não ser que ele substitua a sua ação por um outro agente, público, porque senão ele estará cometendo um crime. Por mais que ele use a ideia da objeção de consciência, isso não pode ser aplicado no exercício das funções estatais através dos seus agentes. Entendeu? Então, do mesmo jeito que o Estado não é ateu, ele também não pode ser religioso. Então, essa é a básica, é o que caracteriza. De certa forma, o que caracterizaria, o que caracteriza, de certa forma não, o que caracteriza o Estado laico é a sua imparcialidade. Ele não pode ter atuação conjunta com as religiões, a não ser as que são previstas na própria norma, mas também não pode obstaculizar o seu funcionamento. Ele não pode perseguir. Se há uma certa perseguição ou uma aversão por parte do Estado, mesmo ele sendo laico, e ele expressar de alguma maneira alguma aversão como é que chama? A uma religião qualquer que seja ela, uma expressão religiosa ou convicção, isso não expressar alguma animosidade, né, contra. Isso não é um Estado laico, é um Estado laicista, que é outra coisa. Mas ele é refratário, seria um Estado refratário à religião. Isso é o laicismo. Então, o Estado laico ele não pode desestimular a prática religiosa. Tem que consagrar o direito à liberdade de culto e de expressão, e de visão, culto e convicção. Por que convicção? Porque convicção ele agrega os direitos daqueles que não têm religião. Lembremos que, além, nós mencionamos numa das aulas anteriores, que os dados do IBGE mostram que só no Brasil, só por autodeclaração, isso é um número que é muito ínfimo em relação à realidade,
Só por autodeclaração nós temos 147 expressões religiosas diferentes. Então, pois bem, então, na medida que a gente não pode privilegiar nenhuma dessas em detrimento das outras, também não pode o Estado impedir as suas práticas religiosas, quaisquer que sejam elas, entendeu? Se ele o fizer isso de alguma maneira, seria um Estado laicista. Então, a laicidade, portanto, ela vai evocar o dever estatal, é um dever estatal de manter uma neutralidade, ele não ter preferência alguma. Por isso que é incrível, embora a gente veja, né, por exemplo, mas a gente vai conversar isso depois, né, bancadas religiosas, é assim uma coisa que é muito até esdrúxula, né, como bancadas religiosas podem existir dentro de um Estado que é laico. Mas isso é uma outra questão. O Estado, portanto, ele não pode ser orientado por questões religiosas, por visões, perspectivas religiosas de qualquer que seja o grupo. Ele não pode ser regido por essas concepções, essas definições religiosas, porque senão ele estará, ele não será um Estado laico, será um Estado confessional, ou a laicidade vai estar só no papel e nela existir. Então, vou pegar aqui a parte dar um pulo aqui, que é, mesmo que o Estado ele possa ter uma religião, e aí nós vamos a dois exemplos, muitos exemplos claros aqui de um exemplo para ficar mais rápido. Nós temos alguns estados modernos que têm uma religião definida. Por exemplo, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, o Reino Unido da Grã-Bretanha. O Reino Unido da Grã-Bretanha tem uma religião específica, que é a religião cristã anglicana, a igreja anglicana, isso porque vem lá de trás, né? Vem lá atrás, a religião. Porém, embora ele tenha essa religião anglicana como a religião oficial do Estado inglês ou do Reino Unido, lá há uma plena permissão e não há obstáculos a um exercício das outras tantas religiões que estão presentes. Então são situações as mais, quando a gente fala laicidade, há um escopo muito grande, né? Muito grande que podem estar dentro das referências que concretamente na diversidade dos estados nacionais essa relação entre Estado e religião foi se adequando em cada um. Então você tem umas mais, outras menos, tem um modelo francês que a gente vai conversar na próxima aula, o modelo brasileiro é uma espécie, o modelo brasileiro é chamado pluriconfessional, que abarcou a respeitar toda essa diversidade de confessionalidades aqui presentes, e isso foi algo que foi estruturado nas próprias, historicamente, nas próprias ações e construções que levaram as ideias ao constitucionalismo. Constitucionalismo no contexto, aquilo que a gente mencionou lá pós Declaração de Independência Americana, que orientou a Constituição deles, a Revolução Francesa e o Iluminismo, etc., e o que foi sendo consolidado nos textos constitucionais, de um modo geral, dos diversos países, estados nacionais, com relação a esse direito. Então, encerrando essa parte sobre laicidade, vamos para a última parte da aula, que já até passou da hora aqui. A última parte da aula, basicamente, vão ser a citação àqueles documentos e atos que efetivamente, no campo dos direitos humanos, evoluíram ao longo do tempo. Nós fomos lá de 1500 na aula anterior até 1890. Então, de 1890 para cá, então nós tivemos algumas instituições, eventos e documentos que nós vamos mencionar aqui bem rapidamente. Primeiro foi a Constituição da Liga das Nações, que foi pós Primeira Guerra Mundial 19 e funcionou até 46, mais ou menos, basicamente 46, quando ela é extinta. E aí nasce a ONU é constituída a partir de 1945, a sua Constituição, a sua ideia.
o documento assim que é a nossa Bíblia. Vamos fazer a nossa Bíblia, nosso Mahabharata, nosso Kitab-i-Aqdas, nosso texto sagrado, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E nessa declaração, o artigo 18 da declaração, que é de 1948, essa declaração nasce, o artigo 18 vem consagrar o direito à liberdade de crença e convicção como um dos direitos humanos. São 30 artigos, 30 31, agora não lembro, esqueci, mas é 30 artigos. Mas o artigo 18 ele assim diz que todos os seres humanos têm direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, de mudar de religião ou crença, e a liberdade de manifestar essa religião ou crença por ensino, através do ensino, pela prática, pelo culto e pela observância pela observância isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Então, esse artigo 18, ele vem orientar as nossas constituições republicanas, né, e consolidadas na Constituição Cidadã, e orienta outros tantos documentos que esses documentos são chamados normas supralegais. Existe uma hierarquia de leis. A Constituição é a nossa principal Bíblia legal, né, fazendo uma alusão. Depois da Constituição, abaixo da Constituição, temos as normas supralegais. Normas supralegais são aqueles documentos internacionais que o Brasil subscreve. O Brasil, quando ele subscreve, ele tem força tão igual quase à Constituição, uma força legal. E depois, abaixo das supralegais, nós temos as infraconstitucionais, que são as leis, decretos, diversas normas, que são decretos-lei, etc., que são publicados. Então, ao longo pós a Declaração Universal de 1948, tiveram vários outros documentos que têm a ver com a temática, ou que citam a temática da liberdade de crença e convicção. Que são eles, eu menciono aqui alguns para a gente encerrar. A Declaração sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas na religião ou convicção, que é de 1981, relativamente nova, não é? A Convenção Americana de Direitos Humanos, que é mais antiga, que é de 69. O Pacto de São José de Costa Rica. Desse Pacto de São José temos os artigos 12, 13, 15 e 24, que são relacionados à questão da liberdade de crença e convicção. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que é mais anterior ainda, 66, tem mais de 50 anos já, 51 anos. A Declaração, 54 anos. A Declaração sobre as pessoas pertencentes a minorias nacionais ou étnicas, religiosas e linguísticas, que tem quase 30 anos, que a completar em 1992, é um documento novo. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que esse fala no seu artigo 3, item 3, a temática da liberdade religiosa. A Declaração Universal da Laicidade do século XXI, esse último documento. Essa Declaração Universal da Laicidade do século XXI é de 2005, é bem jovem, né? Bem jovem, 15 anos só. Eu tive a honra de conhecer um dos escribas, né, desse documento, Dr. Roberto Lancaster, lá do México. Nós estivemos reunidos aqui tratando da temática, eu acho que nesse ano mesmo, de 2005, 2006, por aí, ou 2007, que faz parte de uma rede chamada de Rede Latino-Americana de Liberdades Laicas, que trata dessa temática e da defesa dessa temática da laicidade estatal nos países hispânicos e também de língua lusitana, como aqui o Brasil. Então, com essa última citação, a gente encerra essa nossa quarta aula do curso Direitos Humanos e Diversidade Religiosa, e agradecemos a todos e a todas a atenção, e até um próximo encontro. Muito obrigado.